Hoje eu quero te ensinar como criar uma coluna personalizada dentro do MS Prost e nesta coluna eu ter a opção de colocar uma lista suspensa para forçar o usuário aqui a selecionar uma das opções dessa lista. No nosso caso aqui, nós criamos uma coluna com justificativa de atraso e para as tarefas que atrasarem, o usuário vai ter que selecionar aqui uma justificativa, ou suprimentos, ou projeto, erro de previsão, erro de planejamento, baixa produtividade, ou ocorrência de chuva durante a execução da tarefa. Hoje então vou te ensinar como criar uma coluna personalizada dentro do MS Prost e essa coluna personalizada com uma lista suspensa, para que você consiga forçar o usuário a selecionar uma das opções dessa lista. Eu estou aqui com o projeto aberto, então eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse em adicionar coluna, ou posso clicar aqui só em adicionar coluna e vou selecionar a coluna do tipo texto. Dentro do MS Prost nós temos colunas que são personalizáveis. O texto é uma dessas colunas, uma das opções dessas colunas. E nós temos aqui a opção de criar até 30 colunas, está vendo aqui? Do tipo texto. Eu vou selecionar aqui a coluna texto 1, vou inserir ela aqui no meu projeto. Vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir aqui em campos personalizados e já vou aqui renomear a minha coluna. Vou clicar aqui em renomear, vou colocar ajuste.atraso. Para eu criar aqui uma coluna com opção de lista suspensa, eu preciso vir aqui nesta opção, olha, pesquisa. Vou selecionar aqui pesquisa e agora eu vou inserir aqui os itens da minha coluna. Então vou colocar aqui suprimentos, vou colocar aqui projeto, colocar erro de previsão, erro de planejamento, errado, erro de planejamento, e vou colocar aqui baixa produtividade, vou colocar chuva. Aqui eu também tenho a opção de colocar uma descrição para esse item da lista e aí essa descrição vai aparecer na frente. E aqui eu tenho a opção também de criar aqui uma fonética para cada item. Nós vamos deixar esses campos em branco porque não é o caso. Aqui embaixo eu tenho aqui a opção usar um valor da tabela como entrada padrão para o campo. Caso eu queira que ao inserir uma nova coluna, sempre essa lista venha preenchida, por exemplo, com o valor projeto, é só eu clicar aqui em definir padrão. Observe aqui que o projeto ele vai ficar azul e sempre que eu inserir uma nova coluna, o que vai acontecer é que este item já vai vir como default naquela coluna. No nosso caso aqui, como é uma justificativa para o atraso e nem sempre a tarefa atrasa, eu vou inserir a coluna, a tarefa lá, e eu quero que essa coluna ela venha sem preenchimento algum. Depois nós temos aqui a opção exibir ordem para a tabela de pesquisa. A ordem nada mais é do que a ordem que a lista aparece, se é por número de linha, e aí ela vai aparecer nessa sequência que eu digitei, se é classificar em ordem crescente ou decrescente. E tem aqui também opções de entrada de dados, permitir que itens adicionais sejam informados no campo. O que é isso? Por exemplo, eu tenho aqui uma lista padrão. Caso o usuário não encontre a opção nessa lista, ele pode vir aqui digitar uma outra informação. Essa informação vai ser aceita pela célula e essa informação ela vai ser inserida na minha tabela e aparecer como opção para selecionar nas outras células. No nosso caso aqui, inicialmente eu vou deixar sem preenchimento. Por que eu deixo sem preenchimento? Porque é o seguinte, sempre que eu tenho aqui uma lista, eu quero forçar o usuário a selecionar uma opção dessa lista para que depois eu consiga, por exemplo, filtrar, criar um grupo, criar um gráfico com base nas informações que o usuário setou aqui para mim. Se eu deixo livre para ele digitar, ele pode digitar outras informações e isso daí depois me dificulta nessa filtragem. Então eu vou clicar aqui em fechar, ok. E a partir de agora eu tenho uma coluna aqui que chama justificativa de atraso. Eu posso clicar aqui nessa coluna e eu tenho a minha lista, por exemplo, projeto, suprimentos, erro de previsão. E aqui, vamos fazer um teste, olha só.
Se eu pegar aqui e tentar digitar alguma coisa, Rodrigo, tá? Ele vai me dar aqui essa informação. Este não é um valor válido para a tabela de pesquisa. Por quê? Porque eu não posso inserir qualquer informação. Então, nós vamos fazer o seguinte agora, olha. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, campos personalizados, pesquisa, e aí eu vou selecionar essa opção, permitir que itens sejam adicionados. Vou fechar, ok. A partir de agora, se eu vier aqui, por exemplo, digitar Rodrigo, ele vai aceitar, ele vai inserir essa informação na minha tabela e observe que agora nas outras células, essa opção ela também aparece na lista. Tá vendo? Se eu clicar aqui, olha, Rodrigo aparece como uma opção da lista. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse, campos personalizados, pesquisar, e observe que aqui na lista apareceu aqui a opção Rodrigo. Agora eu vou fazer aqui um outro teste para você entender. É o seguinte, se eu vier aqui, olha, inserir aqui uma nova tarefa, vamos colocar aqui, teste 3, tá? Observe que na coluna justificativa do atraso, não veio nenhuma informação setada. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, campos personalizados, pesquisa, e definir aqui um valor padrão, vamos colocar projeto. Observe aqui que projeto ficou em azul e ele é um valor padrão. Aproveitando que nós já estamos aqui, olha só. Se eu digitar aqui Rodrigo novamente, como eu já tenho aqui Rodrigo como uma opção, ele até vai aceitar, mas vai ficar em vermelho. Ok? Então, eu vou apagar aqui essa informação. Vou fechar. Observe aqui que projeto está como um valor default da tabela. Vou fechar, clicar em OK. Agora, quando eu vier aqui inserir uma nova tarefa, vamos colocar teste 4. Observe que naquela coluna, ele já vem com a informação projeto selecionada. Então, é dessa forma que eu crio uma coluna personalizada e dentro dessa coluna personalizada eu consigo criar uma lista de seleção para o meu usuário. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esqueça de clicar em gostei e compartilhar esse vídeo com seus colegas. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Um forte abraço para você e nós nos vemos no próximo vídeo.